Muito bem, amigos que me acompanham nas minhas redes sociais, também aqui no blog paulochagas.net, eu tenho o prazer de conversar com meu grande colega que foi do jornalismo da RBS TV, hoje deputado Mário Mota. Numa visita a Lages, a gente tem essa oportunidade de estar no gabinete dele para ter um plazinho a respeito dos projetos, enfim, da nova vida deste grande profissional que eu tive o prazer de conviver por muitos anos e agora então nessa fase de vida parlamentar. Mário, tudo bem? Que prazer tê-lo comigo. Prazer também, Paulinho. Eu fico muito feliz de poder voltar a ter esse contato pessoal contigo, porque virtualmente nós continuamos nos falando, não só trabalhando junto, como você bem disse, como posteriormente, você tocando sua vida, eu tocando a minha. Claro. Que agora se distancia, mas que se reaproxima justamente numa outra condição. A gente sempre trabalhou junto, entrevistando pessoas. Verdade. Agora eu estou em uma outra condição de entrevistado. Então, espero poder corresponder à sua expectativa e dos seus queridos ouvintes, leitores, telespectadores, os seus ouvinternautas, como eu chamava. Ouvinternautas. Boa definição. Ô Mário, na verdade a gente não vai contar basicamente toda essa história do porquê que você entrou na vida parlamentar, porque até o nosso tempo vai ser um pouco curto. Mas se você me permite, eu posso usar uma frase para dizer isso. Claro. E me foi a Maga Estopassoli, da região sul, você conhece bem a Maga, nossa querida, me perguntou, Mário, por que esse encantamento com a política de uma hora para outra? E eu disse justamente pelo meu desencantamento com a política até então. Bem explicado. Então, eu acho que o que eu podia fazer para demonstrar isso e para tentar ajudar a melhorar aquilo que vem sendo, a política verdadeira. Aquilo que vem sendo demonizado ao longo desses anos todos. Então vamos entrar por esse meandro aí. Então você colocou a política verdadeira. Mário, você entrou com esse propósito. A gente percebeu que tudo diferente dos outros você fez no início. Até um edital de licitação para a contratação do gabinete você iniciou trabalhando. Bem diferente do que a gente viu. Não, eu comecei, Paulo, com toda a humildade, por favor, tudo que eu disser, eu vou dizer o que fizemos até agora, porque acreditávamos e acreditamos que é possível fazer isso. Nada contrário e não crítico a outras iniciativas do que eu poderia chamar a política tradicional, a política que se conhece e como foi feita até hoje. Mas eu comecei entendendo o seguinte, gravando vídeos na internet e dizendo Santa Catarina é possível o quê? Fazer uma campanha eleitoral sem fundo eleitoral, sem dinheiro, chamo dinheiro público, mas eu prefiro chamar de dinheiro dos impostos, dinheiro do contribuinte, não existe dinheiro público. Não é dinheiro do deputado, não é dinheiro do governo. Exato. Então, fiz uma campanha eleitoral sem utilização de fundo eleitoral, fundo partidário, sequer os santinhos eu recebi do partido, agradecia ao PSD, mas preferia eu mesmo investir junto com alguns voluntários amigos que tinham esta ideia, acreditavam nisso. Compus o gabinete por um processo seletivo, já que eu não tinha essa contrapartida. Não deixou de ser um edital, mas de um processo seletivo, com 1.044 profissionais se inscrevendo. Buscamos no mercado, na iniciativa privada, o nível médio de salário de um bom advogado, de um advogado pleno, de um sênior, de um bom economista, de um engenheiro que necessariamente hoje temos, inclusive, no gabinete, e propusemos a eles este salário nível de mercado. Você vai me dizer, mas é muito diferente do salário possível de se pagar na Assembleia? Eu diria que equivale a 60%, 70%, ou seja, você começou montando o seu gabinete economizando pelo menos uns 30% do que poderia ter gasto, porque a verba estava à disposição do deputado. E eles aceitaram, obviamente. Hoje está com o gabinete arrumadinho, organizado. Eu tenho um gabinete, modestamente falando, excepcional. 90% são bacharéis em Direito, alguns com mestrado, outros com doutorado. Há um engenheiro ambiental, que é o Gilberto, que coordena a área do Fiscalize, que a gente chama, que estão buscando em portais de transparência, nos sites das secretarias, os dados importantes para que o deputado realize aquilo que propõe, o que o levou à Assembleia. O que um deputado precisa fazer? Legislar, propor boas leis
quando necessárias, e propor revogação de leis inócuas, desnecessárias. E aí vai uma ideia do que eu preconizo como importância de uma lei. A diferença de lei para uma ação ética, no meu entendimento, é que ética é obediência ao que não é obrigatório. Você não é obrigado a fazer, mas você faz. Por quê? Porque você sabe que é justo, que é bom e que coloca o interesse coletivo sobre o interesse individual. Um exemplo simples: eu não jogo papel na rua. Eu não sou obrigado a colocar no lixo, se for o caso, a não ser moralmente. E para mim isso é ética, eu segurar um papelzinho na mão e procurar uma lixeira para depois descartá-lo. Eu não sou obrigado. Se eu fosse obrigado, eu só seria por força de uma lei. É proibido jogar papel no chão. Entendi. Muito bem, virou lei, não adianta eu discutir. Só que raciocina comigo, se todo mundo fosse ético com uma ação dessa, não precisaria nenhuma lei. As leis só surgem no vácuo deixado pela falta de ética da população. Mas dificilmente a gente conversa sobre isso. Então, função do deputado: fazer leis ou revogar leis que são inócuas, desnecessárias. Há uma série de leis na Assembleia que não tem, desculpe a palavra, punição, multa. Ou seja, quem não cumprir essa lei tem que pagar. Fica por isso mesmo. Então, para que lei? Gastar esse tempo precioso. E a segunda função de um deputado, qual é? Fiscalizar o executivo. Então, eu estava falando do fiscalize do gabinete, lembra lá no começo? Eles esmiuçam todos os dados possíveis. Para você ter uma ideia, já colocamos na rua um projeto chamado Educação Nota 10, que levantou os 494 contratos feitos pela Secretaria da Educação do Estado para ampliação, reforma, construção de escolas e tudo mais, que estão em vigor. Nós levantamos um por um, sabemos quando ele foi assinado, quando deveria ter sido terminado, se não foi, quantos aditivos. Tem processos de construção nesses contratos que já firmaram e pediram 10 aditivos. E tem explicação para isso? É o que nós estamos fazendo. Nós estamos visitando essas escolas, conversando com a direção, conversando com a empresa que ganhou a licitação e vamos levar à Secretaria da Educação. Olha aqui, esse aqui está faltando essa assinatura de um fiscal da própria Secretaria, às vezes. Coisas tão simples. E, evidentemente, outras situações, mas essa é uma das funções do deputado, e é o que a gente está fazendo, Paulo. Eu quero que você fale um pouquinho das emendas impositivas. Você também adotou uma medida totalmente diferente, inédita no Estado de Santa Catarina e dentro da Assembleia Legislativa. Eu gostei da sua frase. Eu tenho dito que não é melhor nem pior do que outras formas de distribuir as emendas impositivas. Ela é diferente. E ela atende a uma crítica que eu sempre fiz quando estava na rádio, na TV, no jornal, era uma crítica construtiva. Eu tentava entender o que são emendas parlamentares, de onde veio isso, por que um deputado cuja função é legislar e fiscalizar o executivo, num determinado momento, praticamente se transforma em executivo. Que você recebe recursos oriundos do executivo. Que não são do deputado, você recebe recursos do orçamento do Estado. Quer dizer, por que se chama emenda impositiva? Porque alguém do Legislativo impõe ao Executivo a utilização de parte do dinheiro para aquilo, para aquela obra, para comprar uma ambulância para uma UPA, né, enfim. Por isso que eu disse que é diferente. Eu não quero dizer que as emendas não sejam bem utilizadas, eu continuo crendo que a maior parte dos deputados implementem as suas fatias do orçamento da melhor forma possível, com a melhor das intenções, mas por entender que não seria função do deputado, né, foi atribuído a ele um poder de impor onde o Executivo deve gastar o dinheiro, quando para mim a função do deputado é fiscalizar, e aí nós decidimos abrir um edital para o Estado inteiro, qualquer ONG sem fins lucrativos, que tenha organizadinha a sua diretoria, que tenha o seu CNPJ, qualquer prefeitura, Câmara Municipal ou qualquer instituição estadual, sem necessariamente convênios e tudo mais, podem
entrar no edital que está no site www.deputadomariomota.com.br/emendas. deputadomariomota.com.br/emendas. Vou entrar lá para conferir. E ali tem o edital completo. Quem pode participar? Até o dia 20 de agosto, nós estamos recebendo projetos de todo o Estado. Dividimos o Estado em 6 regiões. Os projetos serão classificados por importância, por alcance, por cobertura em áreas específicas: educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e qualquer outra área, desde que seja para atendimento de um projeto interessante para a comunidade. E no dia 2 de outubro, até o dia 20 de agosto, você pode inserir o seu projeto nesse endereço que eu coloquei. E no dia 2 de outubro nós vamos dizer os projetos que foram classificados, selecionados para receberem as emendas do gabinete do deputado Mário Mota no ano que vem. A partir de uma Esse ano, a partir de uma pontuação e de quesitos que estão muito claros. Ou seja, a distribuição do que a gente vai receber, 1%, dividido por 40, o nosso 1/40, você vai poder acompanhar na internet, no nosso site, diretamente. Uma distribuição justa, viu? Justa e democrática. Você não faz direcionada, você faz ela de uma forma transparente, clara, para quem pode realmente precisar. Exatamente. Em todo o Estado. Está aí uma bela iniciativa, realmente inédita. Eu quero, inclusive, trabalhar esse conteúdo nas minhas colunas, Mário. Te agradeço muito. Essa força. Outra coisa bem importante que eu quero trazer contigo, e você já foi questionado, inclusive em época de campanha, da possibilidade de você vir num campo político, quem sabe um dia se tornar prefeito de Lages. E há quem diga que você vem já nas próximas eleições agora de 2024. O que dá para dizer? Paulinho, com toda sinceridade, eu nunca vislumbrei o executivo, prefeito, governador, enfim. Eu sempre me critiquei muito como um administrador. Alguém vai dizer assim, mas você é maluco, não diga isso, porque se um dia você for candidato, vão usar essa gravação para te dizer que você mesmo sabe que não é um bom administrador. Não é isso. Eu quero dizer que eu sempre me vi muito mais ligado ao executivo, à elaboração de leis ou a crítica do legislativo, exatamente. No entanto, eu tenho clareza de algo. O telejornalismo, o radiojornalismo, o jornalismo em si de papel, nos dá uma visão de mundo que se abre para todas as áreas possíveis da necessidade humana. E eu confesso que bebi de muitas fontes, muito conhecimento, não é esnobação, pelo amor de Deus, mas eu sou um generalista como você é, como os bons jornalistas precisam ser. E eu não quero dizer que eu seja um bom jornalista, mas quero dizer que bebi da fonte. Claro. E aí, o que tem isso? Primeiro, meu ego não é maior que a minha cabeça. Graças a Deus, nunca foi. Eu entendo que humildade não seja subserviência. Por isso, eu sempre procurei praticar a humildade. Eu consigo agregar bem pessoas importantes, inteligentes e, naturalmente, com princípios e valores semelhantes aos meus. Eu não tenho o menor problema de delegar a essas pessoas. Se eu não sei algo, eu adoro ter ao meu lado alguém que sabe aquilo. E delego a ele o poder de poder me dizer como é que tem que ser feito. Resumidamente, então? Resumidamente, para terminar, eu sei cobrar. Há que ser duro, pelo sem perder la ternura, jamais, disse aquele guerrilheiro que todo mundo conhece. Ou seja, se porventura um dia eu puder ou tiver sido instado a caminhar numa direção de ser candidato a algum cargo executivo, com toda certeza não será daqui um ano em Lages, daqui um ano e meio, em lugar nenhum. Eu agradeci ao governador Jorginho Melo, eu não sou da base dele. Você foi convidado para o governo. Fui convidado, tão logo assumi. Cultura, esporte e turismo. Seria maravilhoso poder trabalhar diretamente só nessas 3 áreas com um cargo executivo. E eu disse ao governador exatamente o que eu estou te dizendo. Governador, agradeço honradamente o convite, me senti altamente prestigiado. Eu espero, quem sabe, um dia possa devolver ao senhor esse convite que o senhor me fez,
positivamente, contribuindo nessas áreas de forma executiva. Por enquanto, eu gostaria de ter uma experiência no Legislativo, experiência que eu não tive ainda, lá dentro. Nós temos uma grande experiência política. Você também. Você entrevista todos os políticos do Estado, a exemplo do que eu fiz nos últimos 30, 40 anos. Nós discutimos com políticos projetos, oferecemos alternativas. Quem faz um bom jornalismo faz um maravilhoso curso de todos os temas possíveis, e na política não é diferente. Eu mediei, Paulo, e você sabe disso, os debates eleitorais que foram decisivos nos últimos 40 anos. Acompanhei, lógico. No entanto, ir à Assembleia, estar na entranha da Assembleia, conhecendo como funciona o regimento interno da Assembleia. Os cantinhos. Sinceramente, seria ótimo se as escolas pudessem levar, eu não sei para qual disciplina, talvez português, língua portuguesa mesmo, o regimento interno da Assembleia, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Constituição brasileira, e trabalhar com os alunos de uma forma descontraída até. Proponha isso. Pois é uma alternativa. Eu até nem gostaria que fosse uma lei, compreende? Porque ela seria fruto da compreensão das pessoas. Não lei, proponha isso. Faça uma moção, faça uma indicação. Eu tenho feito isso. Então. Quanto mais, inclusive participando da Escola do Legislativo, que tem projetos espetaculares. 2 projetos, pelo menos. Um deles começou há 15 dias, que é o Parlamento Jovem. São selecionados no Estado, mediante votações em colégios que se dispõem a fazer, um aluno a cada região, e 2 por região, enfim, 40 jovens são levados para Florianópolis e passam uma semana dentro da Assembleia, participando das comissões todas, vendo como é feita uma lei, e vão para o plenário como se eles fossem os deputados. Muito legal. E promovem o encaminhamento de leis que podem ou não serem assumidas pelos próprios deputados. Ao final do projeto, numa semana, eles acabam aprovando leis, vão para a plenária, tomam o lugar dos deputados. É muito legal esse projeto. De repente pode se tornar lei de verdade. E tornaram-se, já temos 40 leis simples. Claro. Vamos lá, lei denominando o município tal de... como é que é? O rei da capital do Pinhão, a capital da Paçoca. Mas esse processo eles fazem na prática. O outro terminou a questão de 20 dias, chama-se estágio com vida, eu tenho a impressão de que é isso. E leva universitários também para passar alguns dias e acompanhar todo o movimento, toda a movimentação dos deputados. E se você me permite, deixa eu fazer aqui, quem criticava e quem critica, dizendo que deputado não trabalha, que ganha uma fortuna e para não fazer nada... Vocês não imaginam, nesse aspecto eu tenho muita saudade do jornalismo, meu amigo. Eu ia lá para a CBN, depois fazia o Jornal do Almoço e ia para casa. Mário, nosso tempo está quase esgotado. Então, na verdade, encerramos o assunto dessa possibilidade de candidatura a prefeito do Mário Mota, uma vez por todas, pelo menos agora. Por favor. Tá? Para encerrarmos, Mário, está aqui o teu livro, você lançou há poucos dias, eu acompanhei, O Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional, um legado de vida e carreira. Que bacana. Pois é, eu tive o privilégio de receber, para mim, eu tenho brincado, leiam o prefácio, não precisa ler o livro, por favor, mas o prefácio foi escrito pelo Dr. Augusto Cury. Então, meu amigo, e o primeiro capítulo, a introdução do livro, é justamente entender essa minha relação com o Dr. Augusto Cury, que foi fundamental para que eu decidisse escrever um livro. Entendi. Que eu estou te entregando, inclusive, autografado. E aqui tem uma série de aproveitamentos de fotos de pessoas que certamente passaram por sua vida também. E que de alguma forma, eu resgato história dos meus pais, do circo. O cinema, eu tive uma experiência com 7 anos de idade, você sabe, com Maria 38, que está no YouTube. Maria 38, o filme. Uhum. E a partir daí, a vinda para Lages tem um capítulo muito extenso, com detalhes. Eu não sei se vou encontrar facilmente aqui, mas para você ter uma ideia, eu guardei com muito carinho
um atestado de bons antecedentes que era exigido na época em que eu cheguei aqui em Lages. Eu fui o primeiro formado em educação física que chegou em Lages. Que maravilha. E eu tive que apresentar um atestado de idoneidade moral, um atestado de bons antecedentes. Imagina, vindo lá de São Paulo. Vindo de São Paulo. E consegui, sem conhecer uma pessoa, a primeira que eu pedi, professora Lígia Maria Resler, e ela, em 5 minutos, me arrumou um outro amigo chamado Pedro Casperin, que foi reitor da Uniplac, e os dois assinaram um atestado de bons antecedentes, praticamente sem te conhecer. Sem me conhecer. Olhou no fundo dos olhos, aqui, ó. Tem fotos da TV Planalto com o Cláudio Carnevale, com a Marisa Helena Bohm, e imediatamente acabou, sem qualquer sombra de dúvidas, me dando aqui, ó, um atestado de idoneidade moral, só para as pessoas saberem que eu guardei. E muita coisa que eu guardei semelhante a isso. Te agradeço, então. Eu vou ler com muito carinho, vou fazer meu comentário, minha crítica. Por favor, por favor. Até porque eu não sou um jornalista de texto, você sabe disso. Você é mais eu fui falante, mais né? Falante e imagens. Mário do Céu, o homem do céu, né? Foi um prazer demais obrigado, te ver, Paulo. te encontrar de novo, Muito porque obrigado. você não é o deputado, você é meu amigo de coração. Puxa vida. Foi meu companheiro de trabalho por muitos anos, a gente se identifica muito, tá bom? Muito e conte obrigado. comigo como profissional, como pessoa e como amigo. Muito obrigado e agradeço muito o carinho, não só os quase 5 mil votos que eu recebi em Lages e outros tantos, quase 9 mil, se eu considerar Amures, todos os municípios daqui, os 56.363 que eu recebi dos 274 municípios de Santa Catarina. Porque a partir do momento em que você tomou posse, você deixa de ser deputado estadual e passa a ser deputado estadualizado. Você representa os quase 8 milhões de catarinenses, porque o seu salário e tudo o que o cerca vem dos impostos de todos eles. Contem comigo. Um abraço e vamos fazer uma boa tarde. Pronto aí. Uma boa tarde, um abraço, um bom dia, uma boa noite. Isso vai rodar várias vezes e vários horários, né? Mário, muito obrigado e a gente vai conversando ainda na sequência da nossa vida por muitas oportunidades. Forte abraço e até uma outra oportunidade.